Colossenses capítulo 2. Todos encontraram? Fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Vou pedir que o diácono Davidson faça a leitura dos versículos 13, 14 e 15. 3 versículos apenas. Colossenses capítulo 2, versos 13, 14 e 15. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E, depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles. Obrigado, diácono. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E ao mesmo tempo pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale a cada um dos corações que estão presentes aqui. De tal forma, ó Deus, que ninguém saia da mesma forma como entrou, mas que a tua palavra, ela crie raízes e que produza frutos, Senhor, para o teu reino, para o louvor da tua glória. E assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Só para que eu não me esqueça, eu estou visitando todas as famílias da igreja e manda uma mensagem para mim, pastor, vem aqui em casa, tal dia, normalmente, meus irmãos, à noite. Então, manda uma mensagem para mim, pastor, queria que o senhor fosse lá em casa, na terça-noite, na quarta-noite, na sexta-noite. Manda. Se estiver precisando de aconselhamento, de gabinete, eu estou à disposição da igreja. Amém, gente? Amém. Dito isto, após a leitura dessa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos lembrar daquilo que foi dito, escrito nos evangelhos, quando nós vimos que num domingo como esse, há mais ou menos 2000 anos atrás, o Senhor Jesus entrou pelas portas da cidade de Jerusalém, montado em um pequeno animal, um pequeno jumento. E havia uma multidão que estava seguindo Jesus. E havia também uma outra multidão que estava aguardando a chegada de Jesus. E é impressionante, meus irmãos, que quando aquelas duas multidões se encontram, houve algo ali que foi tremendo. Porque Jesus, para que se cumprisse as profecias, chegava naquela cidade e uma grande multidão, ao vê-lo passar pelos portões, começou a jogar ramos, galhos de árvores, e começou a jogar esses galhos, esses ramos no chão. E eles pegavam também as capas das suas roupas e as jogavam também no chão. E à medida que Jesus ia passando pelo meio daquelas pessoas, eles começavam a cantar e a gritar e a louvar e a exaltar, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana a Deus nas maiores alturas. Eles aguardavam, meus irmãos, pela chegada do rei deles. Eles esperavam há muito o Salvador, aquele Messias prometido, desde quando os primeiros livros da Bíblia foram escritos, desde o livro de Gênesis. De quando Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eles aguardavam, porque todos os profetas disseram isso. Os salmos apontavam para esse momento. Então, aquele era um momento glorioso, triunfante, uma entrada triunfante de Jesus. Mas ao mesmo tempo em que aquelas pessoas cantavam hosana ao filho de Davi, alguns dias depois,
aquelas mesmas vozes estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Porque eles aguardavam, meus irmãos, um rei político, eles aguardavam um rei militar, eles aguardavam um rei que viesse livrá-los de toda a opressão de Roma e que fizesse de Israel novamente a nação mais poderosa do mundo. Portanto, quando Jesus foi levado àquela cruz do Calvário, aquele madeiro, ali no lugar da caveira, aconteceu aquilo que eles não queriam, que eles não esperavam. Porque ao invés do título de rei que eles queriam gritar, o que veio foi uma condenação, uma plaquinha colocada sobre a cabeça de Jesus. E aquilo que era para ser um título virou uma vergonha, porque o que estava escrito naquela plaquinha era Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas aquilo não foi um título, aquilo foi uma ironia, aquilo foi uma situação vexatória para Jesus. Aquele momento de coroação de Jesus, que todos eles aguardavam, saiu contrário ao que eles queriam, porque ao invés de uma grande coroa de ouro, o que foi colocado sobre a cabeça de Jesus foi uma coroa de espinhos. Aquilo não era uma festa de coroação que um rei merecia. O Senhor Jesus, ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi escarnecido, e aquilo que era para ser motivo de alegria foi a grande demonstração de como uma pessoa pode ser humilhada diante de tantas outras. Aquilo que era para ser um momento solene virou um motivo de zombaria. E meus irmãos, minhas irmãs, aquela cruz do Calvário se tornou para muitos, naquele momento, um sinônimo de derrota, um sinônimo de fracasso, um sinônimo de um homem que estava sendo vencido. Mas hoje nós celebramos com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não a humilhação, mas a vitória do Rei dos Reis, a vitória do Senhor dos Senhores. E para aquilo que o mundo entendia como um xingamento, para nós aquilo foi o cumprimento de uma missão muito difícil, muito árdua, mas necessária, porque senão não estaríamos aqui nessa noite. Aquilo que para o mundo foi uma derrota, para nós foi a maior vitória que o mundo já viu. Aquele homem, meus irmãos, minhas irmãs, que se entregou como um cordeiro mudo, que se entregou sem se debater, sem resistir, no terceiro dia ressurgiu como um guerreiro vencedor, como um general poderoso. Aquele que morreu como um servo sofredor, ressuscitou como o grande general que todos esperávamos. Aquilo que o mundo não conhecia, nós sabemos e testificamos. Jesus de fato era quem ele disse que era. E porque ele ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos. Amém, meus irmãos? Amém. Então, motivo de tristezas nós não temos, porque aquela cruz está vazia, não foi por acaso, estava determinado por Deus. A morte não conseguiu vencê-lo, porque a morte não tem poder para deter o autor da vida. A morte não foi capaz de pará-lo, porque quem pode parar o Senhor de todas as coisas, o Rei da Glória, o Senhor de tudo? Aquela coroa de espinhos, meus irmãos, minhas irmãs, foi só um símbolo de como Deus, com todo poder e autoridade, Ele pode mudar a história daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo.
aquela espada que muitos esperavam que tivesse na mão de Jesus, não era necessário, porque Jesus venceu a morte, não com a espada na mão, mas preso em uma coroa, preso em uma cruz de madeira. A cruz, sim, é o símbolo da vitória de Jesus, e é nela que nós celebraremos essa noite, é nela que nós nos alegraremos nessa noite, porque a cruz de Cristo para nós não é o fim da história, mas é o começo de uma nova vida. Então, quando nós nos deparamos agora com o livro, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, nós precisamos entender o contexto dessa carta. Porque todos nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, ele estava preso. Aliás, ele não escreveu apenas essa carta, ele escreveu 4 cartas. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. E se você já leu a Bíblia Sagrada toda, você vai entender e vai perceber que existem muitas características semelhantes, tanto na carta de Paulo aos Efésios, quanto na carta de Paulo aos Colossenses. E quais são as semelhanças? É porque quando Paulo escreveu aos Efésios, ele estava falando ali sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, ou seja, ele estava falando sobre nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. Mas quando ele escreve a carta aos Colossenses, agora ele está falando sobre o cabeça da igreja, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Portanto, essa é a união perfeita, o corpo e a cabeça, o Senhor e os seus servos, o rei e os seus súditos. Portanto, meus irmãos, quando nós nos deparamos com essa carta de Paulo aos Colossenses, ela fala sobre aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que é a imagem, aquele que é a plenitude do Deus invisível, aquele que é o Senhor de todas as coisas. E aquilo que os colossenses precisavam entender e que nós já entendemos, é que existe sim, meus irmãos, uma união perfeita entre Jesus e a sua igreja. Mas essa união, Saulo, Flaviano, só foi possível, essa união só foi completa por causa daquela cruz que ficou lá suspensa e que Jesus foi preso nela, foi pregado naquela cruz. Essa foi a união perfeita. E se nós hoje somos ligados a Jesus Cristo, foi por causa do seu sacrifício perfeito que foi aplicado naquela cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, eu pretendo nessa noite, em nome de Jesus, trazer para nós 3 motivos pelos quais a cruz de Cristo é o símbolo da vitória dele. É o símbolo da vitória do Messias esperado e prometido. A cruz significa para você e para mim, meus irmãos, a vitória absoluta e definitiva de Jesus Cristo sobre todos os nossos inimigos. E eu quero apresentar nesses 3 versículos 3 vitórias que Cristo conquistou para você naquela cruz do Calvário. A primeira delas, meus irmãos, você vai encontrar no versículo 13, é que naquela cruz do Calvário, Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo derrotou o pecado na cruz. É por isso que a cruz é a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado. E se você perceber na sua Bíblia aí, olhe para ela, olhe para a tela, por favor. Paulo vai falar sobre a vida dos colossenses antes e depois de Cristo. Ele divide isso no versículo 13. Ele vai dizer que antes de Cristo, nós estávamos mortos em nossas transgressões e na incircuncisão da nossa carne. Mas depois de Cristo, Deus nos vivificou em Cristo Jesus. E com isso, Ele perdoou todos os nossos pecados. Portanto, entendamos, meus irmãos, por que é que Paulo disse que nós estávamos mortos em nossas transgressões e
incircuncisão da nossa carne. Entenda por transgressão, meus irmãos, minhas irmãs, que nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E isso parece muito com o capítulo 2 de Efésios, quando Paulo escreveu. E meus irmãos, mortos não têm capacidade de tomar decisões. Mortos não têm condições de resolver o que querem das suas vidas. E é por isso que nós, enquanto estávamos mortos sem Cristo em nossas vidas, nós estávamos em rebeldia diante de Deus. Nós estávamos à margem de Deus, nós éramos rebeldes diante de Deus. Nós fazíamos aquilo que desagradava a Deus. E aquilo que os colossenses entendiam como sendo uma espiritualidade perfeita, nós entendemos que essa espiritualidade perfeita e completa, ela só pode ser exercida em Cristo Jesus. Portanto, se os colossenses e nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós éramos transgressores por natureza e vivíamos distantes de Deus e em rebeldia ao Senhor de todas as coisas. Éramos rebeldes demais, fazíamos tudo aquilo que desagradava a Deus. Paulo vai dizer também que nós vivíamos numa incircuncisão humana. O que seria isso então, pastor? Nós sabemos porque estudamos aqui na igreja acerca das alianças, Elza, que como nós éramos incircuncisos diante da carne, diante da nossa humanidade, nós estávamos fora da aliança que Deus fez com o seu povo. E por quê? Porque não tínhamos Cristo Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador. Portanto, fazíamos tudo aquilo que a nossa natureza humana chama. Vivíamos uma vida de imoralidade, vivíamos uma vida de satisfação apenas da nossa própria natureza humana. Com isso, desagradando a santidade de Deus. Com isso, trazendo escárnio para a vontade do Senhor. Nós éramos, por natureza, meus irmãos, depravados, devassos. Nós vivíamos fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Por isso, estávamos fora da aliança de Deus com o seu povo. Mas aí, meus irmãos, aí chegou Jesus e mudou a nossa história. E chegou Jesus e mudou radicalmente a nossa vida. Ele nos tirou daquela velha vida de estávamos mortos e Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Ele nos deu uma nova vida, meus irmãos. Quando Cristo se entregou naquele madeiro, Ele nos deu vida. Nós que estávamos mortos agora recebemos vida da parte de Deus em Cristo Jesus. E naquela cruz do Calvário, Rosiane, Jesus perdoou os nossos pecados de uma vez por todas. Agora, sabe quem é que pode nos condenar? Ninguém. Sabe quem é que pode nos acusar? Ninguém. Porque agora os nossos pecados foram todos perdoados de uma vez por todas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer que pela transgressão ou pelo insulto de um homem, a morte entrou na história. Mas pelo ato de justiça de um homem, a justificação veio sobre nós. E a partir do momento que nós fomos justificados, agora nós recebemos uma nova vida. E nessa nova vida nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Nós não estamos mais debaixo da opressão do pecado. E tampouco somos mais reféns das consequências do pecado. Porque Cristo rasgou tudo aquilo. Cristo perdoou o seu e o meu pecado. E agora nós recebemos uma nova vida. Justificados diante de Deus Pai, e agora nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos,
Foi naquela cruz do Calvário, aonde Jesus derrotou o pecado e, consequentemente, esse pecado que nos afastava de Deus, agora já não exerce mais nenhum poder sobre nós. Nós somos livres, Elza. O pecado, meus irmãos, é como aquela corrente grossa, pesada, Elisângela, que vai nos afastando de Deus, e nos conduzindo para a morte. É como aquela areia movediça, Luciana, que quanto mais nós nos mexemos, mais nós afundamos nela. Mas aí veio Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que deu uma missão a Jesus Cristo e disse: você vai morrer por eles naquela cruz, e você vai perdoar os pecados dele, e você vai pagar o preço por eles, e você vai resgatá-los, e você vai reconciliá-los novamente comigo, e nós seremos mais uma vez uma família apenas. Ah, meus irmãos, é por isso, Jeane, que a cruz de Cristo não traz para nós tristeza. A cruz de Cristo, Cleide, traz para nós alegria de sabermos que agora, aquele pecado que fazia com que nós andássemos de cabeça baixa, aquele pecado, Carol, Lusa, Cícera, que fazia com que nós tivéssemos vergonha das nossas atitudes e comportamentos, naquela cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus gritou: está consumado, Ele resgatou a sua vida, Ele tirou você daquele lamaçal do pecado, Ele quebrou aquela corrente que aprisionava você, e agora essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus é totalmente livre dessas amarras e algemas do pecado. Alegre-se em nome de Jesus, porque essa cruz representa, em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, a vitória de Cristo sobre o meu e sobre o seu pecado, amém? Mas em segundo lugar, meus irmãos, a cruz de Cristo representa a vitória de Cristo, ou melhor, o pagamento, a remoção daquela dívida que nós tínhamos, uma escrita de dívida que tinha com o meu e com o seu nome. Cristo Jesus removeu esse escrito de dívida e pregou ela na cruz do Calvário. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, quando Paulo fala sobre esse escrito de dívida, eu não sei se alguém aqui já assinou uma nota promissória. Hoje em dia não se usa mais isso. Mas quem trabalhou no comércio há pelo menos uns 20 anos atrás, sabe que o uso de promissórias... 20 anos, né, meu irmão? Faz tempo, né? Eu estou lembrando, as meninas não eram nem nascidas, Thomas não era nem nascido, meu Jesus. Aí a gente entrega a idade da gente com uma bobagem dessa, né, rapaz? É um negócio danado, Flaviano. A pessoa, Vanildo, a pessoa entrega a idade sem querer, meu irmão. Falar de nota promissória. Quem é que usa nota promissória hoje em dia, meu Jesus? Ninguém. Mas acontece, meus irmãos, que naquele primeiro século isso existia. Quando Paulo escreveu essa carta, ele está escrevendo ali para os colossenses, e eles haveriam de saber que sim, uma pessoa que tinha uma dívida, ele assinava aquele escrito ali. E ali estava, meus irmãos, minhas irmãs, uma dívida que precisava ser paga. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, minhas irmãs, para a nossa vida, nós tínhamos uma dívida impagável diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós quebramos a lei de Deus. Porque nós desobedecemos a lei de Deus. Essa mesma lei de Deus que disse que todo aquele que desobedecesse essa lei se tornava maldito diante da lei.
E nós sabemos também que a Bíblia nos diz que aquele que desobedecesse à lei de Deus não seria salvo. Mas acontece, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo das bênçãos de Deus. E agora, esse escrito de dívida que nós tínhamos, Cristo Jesus pagou em nosso lugar. Cristo Jesus tomou aquela dívida para si e pregou-a naquela cruz do Calvário. Nós sabemos que essa mesma lei, meus irmãos, minhas irmãs, elas apontavam para o nosso pecado. Mas pastor, a lei de Deus, ela não é boa, perfeita e agradável? É. Mas sabe quem é imperfeito, desagradável e cheio de mazela? Nós. E se por um lado essa lei de Deus é boa, perfeita e agradável, por outro lado ela encontrou miseráveis pecadores como nós, que não conseguimos cumprir essa lei. Por isso nós precisávamos desesperadamente de alguém que conseguisse tomar o nosso lugar, porque nós não conseguiríamos nunca pagar essa dívida, meus irmãos. Mas aí vem a graça de Cristo Jesus. Mas aí vem o amor de Deus em Cristo Jesus. E Ele tomou o nosso lugar. Porque vejam, essa lei ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para mim, para você. Mas nós não conseguimos cumprir essa lei. Portanto, sabe o que é que essa lei vai fazer agora com você e comigo? Ela vai expor o nosso pecado. Ela vai expor todos os nossos defeitos. Meus irmãos, a lei de Deus, ela vai rasgar diante da nossa presença todas as coisas erradas que nós fazemos e praticamos. E é por isso que, sabendo da nossa limitação, da nossa incapacidade, aprove a Deus dar o seu único filho, o melhor que Ele tinha por você e por mim, Cleide, para que Ele tomasse o nosso lugar, Ele cumprisse toda essa lei no nosso lugar. E agora, porque Jesus cumpriu essa lei em nosso lugar, e porque Ele é um sacrifício vicário, substitutivo, quando Ele se entregou naquele madeiro, Ele cumpriu toda aquela lei. E quando o sangue de Jesus foi derramado, Ele pagou aquela sentença caríssima. É como se agora o juiz chegasse diante de nós e dissesse: você não está mais condenado, você está livre, não tem mais nenhuma condenação contra você. E talvez você e eu perguntássemos: mas e a nossa dívida? E aquele justo juiz diria: a sua dívida foi paga. E a curiosidade que nós teríamos seria: mas quem pagou a nossa dívida? E a resposta daquele juiz seria: Jesus pagou a sua dívida. E agora você pode andar de cabeça erguida, você pode andar com um sorriso no rosto, porque Jesus pagou a dívida que cabia para você e para mim. Não tem mais condenação para você e para mim, meu irmão, minha irmã. Não tem mais nada que desabone a nossa conduta, porque Jesus Cristo nos justificou com a sua justiça. Ele tomou sobre si o nosso pecado, a nossa condenação. Ele sofreu as nossas dores. E agora, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu vida plena com Ele. Pastor, e aquela dívida? E aquela promissória? Jesus Cristo pegou ela e pregou ela naquela cruz, como que dizendo: olha para o meu servo, olha para a minha serva, não tem mais nada que desabone ele não, porque a minha justiça foi colocada nele, a minha justiça foi colocada nela, e agora ele é cidadão do reino dos céus, tanto quanto eu. É motivo de alegria, meus irmãos, essa cruz, porque foi nessa cruz que Jesus Cristo pagou a dívida que cabia para nós. Ele anulou a nossa condenação. E quando o Senhor Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, e naquele dia do grande julgamento,
Eu tenho certeza absoluta, porque as Escrituras Sagradas não mentem, irmã Dorinha, irmã Adelaide. E porque as Escrituras Sagradas não mentem, naquele último dia, quando o Senhor Jesus voltar com toda a sua glória ali, com todos os seus anjos, para aqueles que tiveram essa dívida perdoada e paga na cruz do Calvário, eu tenho certeza que o Pai Eterno vai dizer: vinde a mim, meus filhos, porque meu filho, o filho de vocês, o irmão de vocês, o Senhor e Salvador da vida de vocês, o autor e consumador da fé de vocês, se entregou, e agora, vocês agora são meus filhos adotivos, vocês são co-herdeiros com Jesus, e naquele dia Jesus vai dizer também para você e para mim: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês. E naquele momento, nós cearemos com Ele. E nós viveremos uma eternidade toda, louvando e exaltando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Porque a partir daquele momento, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viveremos agora, mas sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem preocupações, sem problemas, porque tudo aquilo que nos afligiu ficou para trás. E agora, quem brilhará para você e para mim vai ser o sol da justiça, a saber, Cristo Jesus. Ele será o sol da nossa justiça, Ele será a luz que vai iluminar a nossa vida, Ele vai ser aquela árvore que vai nos dar de comer do fruto da vida eterna, e todos aqueles que comerem do fruto da árvore da vida nunca mais passarão pela morte novamente, porque as últimas coisas se passaram e Deus fez tudo novo em nossas vidas. Por isso que, em segundo lugar, a cruz de Cristo representa, meu irmão, minha irmã, a vitória de Cristo, primeiro, sobre o pecado, e depois, Ele anulou aquela escrita de dívida que estava escrita com o meu e com o seu nome. Mas há uma terceira e última vitória aqui nesse texto que foi conquistada por Cristo naquela cruz do Calvário, versículo 15. E ele vai dizer que Jesus despojou os poderes e autoridades e publicamente trouxe desprezo para eles, triunfando contra eles naquela cruz do Calvário. Em terceiro lugar, Jesus conquistou naquela cruz a vitória sobre o mal. E agora, esse mal, ele já não tem poder sobre nós. Mas nós precisamos entender, Vanildo, Elza, que embora o mal tenha sido derrotado, ele ainda continua vagando por aí, aguardando o tempo certo, meus irmãos, minhas irmãs, em que eles serão lançados, o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E embora nós saibamos que todos os nossos pecados foram perdoados, embora nós tenhamos a certeza de que recebemos uma nova vida, nós ainda vivemos em uma verdadeira batalha espiritual, meus irmãos. Mas essa batalha espiritual, meus irmãos, não é aquela que demônios são territorialistas. Não, nós não cremos nisso. O que nós cremos, meus irmãos, é que esses demônios, esses anjos caídos, liderados por Satanás, eles ainda continuam fazendo armadilhas para o povo de Deus. Eles continuam tentando fazer mal ao povo de Deus. Eles ainda continuam, meus irmãos, como eu gosto de dizer aqui na igreja, colocando cascas de banana para que o povo de Deus tropece e caia. E quando o povo de Deus tropeça e cai, meu irmão, minha irmã, aí vem o diabo, que é acusador, que é mentiroso, e começa a proferir mentiras sobre nós, e ele começa a nos acusar, e ele começa a levantar
falsas acusações sobre nós, dizendo que nós merecemos a condenação, porque ainda pecamos. Sabemos que somos pecadores, mas sabemos também, meus irmãos, que as consequências do pecado já não são mais exercidas sobre nós. Nós sabemos que as maldições do pecado já não têm mais poder sobre nós. Mas o que acontece, meus irmãos, é que o diabo tenta enganar os filhos de Deus. Mesmo nós sabendo que somos salvos em Cristo Jesus, e que porque foi Cristo que nos salvou, ninguém pode arrancar de nós a salvação, o diabo ainda tenta nos enganar. Com isso, tentando tirar de nós a alegria da salvação. Mas foi naquela cruz do Calvário, louvado seja Deus. Foi naquela cruz do Calvário que Jesus derrotou o mal. Portanto, meus irmãos, que a partir de hoje nós não caiamos mais na mentira do diabo, porque Jesus chamou ele de pai da mentira. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é um falsário. Ele vai tentar dizer para você que você não é filho de Deus, como ele fez com Jesus. Ele vai tentar dizer para você que Deus não ama você e por isso você está sofrendo. O diabo vai tentar colocar no seu coração de que você foi desprezado por Deus, de que Deus virou as costas para você e que você merece todos os castigos possíveis e imagináveis, de que você merece o sofrimento que está vivendo, de que você merece a dificuldade que você está enfrentando no casamento, de que você merece que os seus filhos estejam afastados dos caminhos de Deus, de que você merece que a situação financeira não está fácil. Mas deixa eu contar aqui um negócio para vocês. Isso é mentira do diabo. O que o diabo sabe, e nós também sabemos, é que ele já foi derrotado, ele já foi vencido, e ele não consegue exercer autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Ele não tem esse poder sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque quem derrotou ele foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem derrotou ele foi o Deus Todo-Poderoso. Ele até tenta atrapalhar, mas ele não tem essa autoridade toda que ele pensa que tem e que alguns de nós acham que ele tem. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você nessa noite. Sabe quem é o Criador do universo? É Deus. Sabe quem tem a autoridade para dizer haja luz e a luz veio a acontecer? Foi Deus. Sabe quem formou o homem do pó do barro? Foi Deus. Sabe quem colocou o fôlego de vida no homem? Foi Deus. Sabe quem colocou o homem e a mulher no jardim do Éden? Foi Deus. Sabe quem colocou a palavra dele na boca dos profetas? Foi Deus. Sabe quem levantou reis com autoridades semelhantes ou parecidos com Cristo, como Davi? Foi Deus. Sabe quem disse que colocaria a lei dele não mais em pedras, mas cravada no nosso coração? Foi Deus. Meus irmãos, não esqueça desse detalhe não. Sabe quem foi que derrotou o diabo? Foi Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Sabe quem foi que quem colocou a autoridade na boca dos apóstolos? Foi Jesus Cristo. Sabe quem disse que nós seríamos alcançados por um novo Consolador? Foi Jesus Cristo. Sabe quem disse que é a porta? Foi Jesus. Ele disse que é a porta. Jesus disse que é a vida. Ele disse que é a luz do mundo. Ele disse que é o bom pastor. Ele disse que é a videira verdadeira. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Foi ele quem deu vista a cegos. Foi ele quem fez surdos ouvirem. Foi ele quem disse ao paralítico: levanta, toma a tua maca e anda. Foi ele quem disse que ninguém estaria longe, porque ele disse: eu estarei contigo todos os dias, pelos séculos dos séculos. Foi ele que disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Foi Jesus Cristo que matou a morte. Foi Jesus Cristo que matou o pecado. Foi Jesus Cristo que derrotou o Satanás. Foi Jesus Cristo que matou a humanidade, o mundanismo. E você ainda está com medo das mentiras do diabo? Jesus Cristo é maior do que isso, diácono Davidson, diácono Marinho. Jesus Cristo é quem tem todo o poder e autoridade.
A última palavra sempre será a dele. Portanto, não se esqueça que as consequências do pecado já não recaem mais sobre a sua vida. Foi naquela cruz do Calvário, aonde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi naquela cruz, meus irmãos, minhas irmãs, que nós ganhamos uma nova vida. Foi naquela cruz onde nós fomos reconciliados com Deus Pai Todo-Poderoso. Foi naquela cruz onde Deus disse: agora vocês são novamente os meus filhos. Foi naquela cruz que Jesus rasgou aquela sentença de dívida que estava escrita com o nosso nome. Foi naquela cruz que Jesus Cristo disse: a partir de hoje, vocês julgarão o mundo comigo, e há um trono com o nome de vocês, e vocês se assentarão comigo, e vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Foi naquela cruz que Jesus Cristo garantiu para você e para mim que a morte não é o fim da linha. A morte para nós é só uma passagem. Foi naquela cruz do Calvário que Jesus Cristo garantiu que o casamento difícil pode ser restaurado. Foi naquela cruz do Calvário que Jesus garantiu que todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Foi naquela cruz do Calvário que Jesus garantiu que se você orar em nome de Jesus, e se isso for para a glória do nome dele, ele atende os seus pedidos. Foi naquela cruz do Calvário que Jesus disse que se você bater, a porta vai se abrir. Foi naquela cruz que Jesus Cristo disse que se você buscar, você vai encontrar. Foi naquela cruz que Jesus Cristo disse que se você pedir, você pode receber. Foi naquela cruz, meus irmãos, minhas irmãs, aonde o mundo entendeu que era uma derrota. Nós temos plena convicção de que foi a maior vitória que o mundo já viu. Foi naquela cruz aonde nós vimos a vitória do nosso general. E nós cremos que o nosso general é Cristo. E nós cremos que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E foi naquela cruz aonde a garantia da vida eterna nos foi dada. Por isso eu finalizo a mensagem dessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, trazendo uma mensagem, não como aquela que chegou lá na caixa postal de Jeane. Não foi naquela cruz aonde nós choramos a morte de Jesus. Foi naquela cruz aonde nós celebramos a vitória do leão da tribo de Judá. Foi naquela cruz, meus irmãos, que nós vimos que as nossas esperanças foram renovadas. E foi por causa daquela cruz que 3 dias depois, nós que fomos crucificados com Cristo, nós sabemos que assim como Ele ressuscitou ao 3º dia, nós também ressuscitaremos com Ele. Nós também ressuscitaremos com Ele. E para finalizar definitivamente, a primeira aplicação de tantas que já foram feitas nessa noite, saiba que aquela corrente grossa do pecado, ela já não escraviza mais você. As cadeias foram quebradas, as algemas foram retiradas. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E naquela cruz Jesus derrotou o pecado. Consequentemente, Ele disse: agora vocês estão recebendo o dom de Deus, que é a vida eterna. Em segundo lugar, foi naquela cruz do Calvário onde aquela promissória foi paga, foi quitada. O preço era impagável para você e para mim, mas foi pelo sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, que nós fomos comprados. E nós temos um dono, a saber, Deus Pai Todo-Poderoso, um Pai zeloso, bondoso,
cuidadoso, um Pai carinhoso, um Pai que está conosco em todos os momentos e nunca nos deixará, jamais nos desamparará. E por fim, foi naquela cruz do Calvário, aonde os poderes malignos deixaram de exercer influência sobre nossas vidas. Não tem demônio que possa tocar naquele que foi escolhido por Deus. Não tem mal que possa chegar à sua tenda, se Deus não permitir. Não tem não tem pragas, não tem feitiços que possam alcançar a sua vida, porque você está selado pelo Espírito Santo de Deus. E diz as Escrituras que aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Nada nem ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus Cristo, porque Ele nos comprou e nós somos dele. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Período de Páscoa é um momento precioso para nós trazermos de volta todas essas verdades aos nossos corações, para que nós nos reaqueçamos na verdade das Escrituras e nos reconfortarmos no poder total e irrestrito